Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um Café com a Léo. Eu sou a Léo Costa, especialista em treinamentos e desenvolvimento pessoal. E no nosso café de hoje, nós vamos falar sobre medo do julgamento. Você também tem medo do julgamento? Assim como muitas pessoas, você também tem esse medo. E eu falo isso, gente, assim como muitas pessoas, porque eu atendo os meus mentorados, pessoas que vêm, que me procuram para fazer a mentoria de desenvolvimento pessoal, crescimento profissional. E as pessoas me falam muito sobre esse medo de ser julgado. E que esse medo faz com que essas pessoas fiquem estagnadas. Então, talvez em algum momento da tua vida, tu tenha deixado de fazer alguma coisa porque tu tenha sentido esse medo do que o outro vai pensar. Então, as perguntas que elas vêm na tua mente nesse momento é assim, mas o que o outro vai falar sobre isso? O que o outro vai pensar sobre isso? Será que as pessoas vão aprovar? E muitas vezes é uma conversa interna que fica ali dentro da tua mente, te questionando se tu deve fazer ou não deve fazer, porque o que as pessoas vão opinar, vão apenas pensar ou vão falar sobre aquela atitude que tu tá tomando. E muitas vezes tu deixa de fazer algo por causa disso. Tu tanto pensa no que o outro vai falar sobre a tua conduta que tu acaba não fazendo. Então esse é o medo do julgamento. E esse medo do julgamento, ele hoje aparece muito de forma assim escancarada quando nós falamos das redes sociais. Então as pessoas ficam com medo de ser julgadas e de ser criticadas também. Mas vamos falar sobre a crítica num outro momento. Vamos falar agora do julgado, né? Será que as pessoas vão dizer que eu tô certa? Será que as pessoas vão dizer que eu estou errada? Será que eu mesmo estou aprovando esse meu comportamento dentro das redes sociais? Será que as pessoas vão me julgar querendo me aparecer? Será que as pessoas vão dizer que eu estou vendendo uma vida que eu não tenho? Então, dentro das redes sociais hoje é onde a gente mais vê esse medo do julgamento. Mas esse medo ele sempre existiu dentro do ser humano, que é o que será que o outro vai pensar em relação a mim. Então, muitas pessoas elas mantêm às vezes um relacionamento que elas já nem querem mais. E não é por uma decisão dela, é sim por um medo do que a família vai pensar, do que os amigos vão julgar, principalmente em questão de relacionamento entre a família e a família dos dois lados. Então, aquela pessoa que ela está pensando hoje numa separação, em romper um relacionamento, um casamento, e a primeira coisa, na maioria das vezes que vem na cabeça dela, é o que a família vai julgar em relação a isso. E muitas vezes por ali já para qualquer outro tipo de decisão. Esse medo do julgamento ele aparece muito também na hora da troca de profissão, né? De fazer uma transição de carreira. Talvez a idade já esteja um pouquinho acima dos 40 e as pessoas elas já começam a colocar uma crença na cabeça, e aí nós entramos numa outra questão que é uma crença de que a partir dos 40 anos eu não posso fazer uma transição de carreira, eu já estou muito velho para tentar algo novo, para explorar um mundo novo, eu já estou muito velho para começar de novo, né? Tipo assim, eu vou começar do zero? Como assim? Eu já tô lá na metade da minha vida. Isso aí é uma crença. Então, essa troca de carreira, ela muitas vezes, essa transição, ela fica parada pelo medo do julgamento dos outros. Então, nós falamos aqui do medo do julgamento dos outros em relação a relacionamento, em relação ao uso de redes sociais, em relação à transição de carreira, em muitos casos em relação a decidir fazer uma viagem, fazer a mudança, mudar de cidade também, sempre vem o medo do julgamento. E da onde vem esse medo? Em que momento que tu aprendeu a ter o medo do julgamento? E a gente pode olhar lá para trás, desde que tu era pequeno, desde que nós éramos pequenos, o que a gente via? A gente ouvia e a gente via os nossos pais, os nossos vizinhos, os professores, a comunidade da igreja já fazendo o quê? Julgando os outros. Então nós já ouvíamos os amiguinhos julgando. E na medida que nós íamos ouvindo esses julgamentos, a gente também aprendeu a fazer o quê? A julgar os outros.
a dar a nossa opinião e achar que nós sabemos qual é a melhor forma de vida para outra pessoa. Qual é a melhor ação que a outra pessoa deveria tomar na vida dela. E nós vamos criando também um modelo de vida e achando que todas as pessoas, elas têm que se encaixar dentro daquele modelo de vida. Se ela faz diferente, eu julgo que não está certo. Eu julgo que não é bom. E começo a já colocar em prática o meu julgamento. E esse julgamento, ele é externalizado, ele é falado entre os amigos, ele é falado entre as famílias. Então lá, quando nós éramos pequenos, o que nós aprendemos já com os maiores? A julgar os outros. E aí começou a se internalizar esse sentimento. E quanto mais eu julgo o outro, mais eu também tenho medo que o outro faça o mesmo comigo. Então o medo do julgamento vem porque eu julgo o outro. Se eu não julgar as pessoas, eu também não vou ter medo que me julguem, porque eu vou acreditar dentro de mim, lá no meu inconsciente, que as pessoas elas vão agir comigo da mesma forma que eu ajo com os outros, com elas. Então esse medo do julgamento, ele vem daí. O que nós podemos fazer para eliminar o medo do julgamento? Como que a gente pode resolver isso? Nós podemos começar por nós mesmos, como todas as mudanças devem começar. Tudo aquilo que eu quero ver no mundo, que eu quero ver de uma forma externa, eu tenho que primeiro aplicar em mim. Eu primeiro tenho que ser essa mudança, para que depois eu possa ver isso no mundo externo. Então, como que eu posso eliminar o medo do julgamento? Começando a não julgar as pessoas, a ter o hábito de olhar para o outro com empatia, de olhar para o outro sem dar a minha opinião, mesmo que internamente, mesmo que seja só numa conversa interna, sem querer encaixar as outras pessoas dentro de um modelo de vida que eu criei para mim mesmo e acho que é certo. Porque não existe o certo ou o errado, existe o que é o melhor para o outro em questão de modelo de vida. O que pode ser bom para outra pessoa pode não ser bom para mim. E talvez seja só o modelo de vida que ele aprendeu a ter e tá tudo certo. Então, quando eu começo a colocar em prática o hábito de não julgar, do não julgamento, eu me livro também desse medo de ser julgado, porque eu começo a entender, a compreender que as pessoas também não vão fazer isso comigo. Mas existe a dificuldade de colocar esse hábito em prática, eu sei disso também, porque é algo que tu aprendeu lá na tua infância. A já julgar os coleguinhas, julgar o professor, julgar o pai e a mãe. Só que como é um hábito já de muito tempo, existe uma dificuldade sim de eliminar. Então vamos pensar assim, um passo a passo aqui simples, prático e fácil para tu começar a colocar em prática hoje. Começa a usar isso hoje na tua vida, que é eliminar esse hábito do julgamento através de uma simples prática. No momento que tu olhar para outra pessoa, para uma decisão que ela tomou na vida, para algo que ela está fazendo ou dizendo, e vai vir na tua mente aquele pensamento do julgamento, de dizer se ela está certa, se ela está errada, o que ela deveria fazer, como ela deveria fazer, de encaixar ela dentro de um modelo. Tu vai silenciar a tua mente nesse momento. Silencia. Não deixa essa conversa interna ir além. Faz ela se silenciar, então silenciou dentro da mente. E nesse momento tu vai ter vontade de falar para outras pessoas sobre isso. Silencia a boca, não fala. E nesse momento que tu não fala sobre isso, tu muda o pensamento para uma outra coisa. Então chama a tua própria atenção, a atenção da tua mente para um outro assunto, para algo que tu já pode criar como um gatilho mental. No momento que eu for julgar alguém, vai vir essa conversa interna, eu vou criar um gatilho mental para eu pensar nas minhas férias, que é algo que eu gosto muito, que eu estou muito empolgado. As minhas férias, a minha viagem, eu vou trocar o meu pensamento, eu vou levar meu pensamento para essa programação. E aí eu não vou falar para ninguém, não vou externalizar aquele julgamento que tinha começado na minha mente. E eu mudei totalmente o meu pensamento. Na medida que tu vai fazendo, repetindo esse hábito, tu vai eliminando o hábito do julgamento. Até que vai chegar um momento que tu não tem mais vontade de julgar.
A tua mente não tem mais vontade de ficar julgando o outro cada vez que tu vê algo que as pessoas estão fazendo. E é libertador, só que tem um porém. Não é tão fácil quanto parece, porque tudo que a gente não faz automaticamente, a gente gasta mais energia. Então, automaticamente tu julga. Tu não gasta energia para julgar, porque é automático. Já está dentro dos teus hábitos. Já é uma prática contínua muito fácil para ti. Quando nós fazemos essa mudança de hábito, nós temos que ficar mais alertas. E nesse ficar alerta, tu acaba gastando muito mais energia, então se torna um pouco mais cansativo. Já prestem atenção nisso para não desistir de fazer. Então, no momento que se tornar um pouquinho mais cansativo, o que tu vai pensar? Estou no caminho certo. A Léo já tinha falado sobre isso, que eu ia me sentir um pouco mais esgotado, um pouco com a energia, com menos energia, porque eu tô gastando muita energia para controlar esse hábito. Só que no decorrer dos dias, quanto mais tu faz, mais esse comportamento vai virando um hábito de forma inconsciente. Então, daqui pouquíssimos meses, tu já vai estar com esse hábito adquirido de não julgar e vai ser leve e muito fácil para ti. E aí entra a outra questão, que é não ter o medo do julgamento. Porque quando eu não julgo as pessoas, eu também não vou ter medo de ser julgado. Porque não faz mais parte do meu convívio, das minhas crenças, do meu dia a dia, dos meus hábitos, o julgamento. E é assim que a gente faz. Coloquem em prática a partir de hoje. Pega esse hábito para tu colocar em prática a partir de hoje, porque com essa prática tu vai ver que tu vai conseguir ir muito mais além. Tu vai fazer muito mais coisas do que tu já fez até agora. Tu vai se sentir muito mais livre, muito mais capaz. E as coisas vão simplesmente acontecendo na tua vida. Então coloca essa prática em ação hoje mesmo, adquire esse novo hábito e tu vai perceber as diferenças que isso vai causar na tua vida diariamente, e os resultados eles simplesmente vão aparecer, simplesmente com o hábito de eliminar o julgamento. Então, a partir de hoje, tu não é mais uma pessoa julgadora e também não tem medo de ser julgado pelas outras pessoas. Coloque em prática e tu vai ver o resultado, tá bom? E esse foi o nosso cafezinho de hoje, nosso café, o nosso bate-papo, e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E se tu gostou dessa dica, não é só uma dica, mas é dessa prática, já curte aqui, já coloca nos comentários, se tu tinha esse medo, se esse medo te acompanhou em algum momento da vida, já coloca aqui nos comentários, curte o vídeo e também se inscreva aqui no canal, porque toda a semana eu trago algo novo de comportamentos para que tu tenha essa evolução na tua vida pessoal e profissional.